Mas a gente sabe que entre a atividade implementada e o resultado no aprendizado do aluno, existe uma grande distância onde muitas coisas acontecem. A gente vai tentar responder, então, essas duas perguntas, tá? Que é, como a educação integral pode melhorar o desenvolvimento escolar? Quais são os canais de transmissão pelo qual ele pode chegar e atingir o aprendizado do aluno? E o que os resultados das avaliações nos ensinam sobre esses projetos? Eu vou apresentar uma série de avaliações que foram feitas, tanto no Brasil quanto em outros países, e eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre a avaliação da Escola Integrada de BH. Quando a gente fala em educação integral, a gente pode estar falando de diversos tipos de atividades diferentes. Então, quando a gente fala avaliações de educação integral, você pode estar falando de uma avaliação de um programa de esportes, de artes, de reforço escolar. E, obviamente, dependendo das atividades que você faz, você vai ter diferentes impactos. Esses resultados, eles dependem diretamente do ambiente familiar e social desse aluno. Então, a gente vai ver que as avaliações, muito dos resultados, ela depende das características dos alunos, das características do bairro e das características das famílias. O seu impacto vai depender diretamente de quem é o seu aluno e do que você está fazendo, do seu projeto particular. O que a gente está falando vai depender de muitas características. E quais são os impactos esperados? Você pode esperar que a nota dos alunos aumentem. Você pode esperar uma diminuição de abandono, repetência e evasão. Uma diminuição da desigualdade de aprendizado dentro da escola. Porque se eu começo a dar mais atenção para os alunos com mais dificuldade, o que eu espero? Esses alunos com mais dificuldade vão melhorar, mas os outros alunos vão continuar a mesma coisa. Então, eu diminuo a desigualdade dentro da escola. A gente vai ver esses resultados em várias avaliações. Essa primeira avaliação, ela é um programa adotado no Chile, em 97, que aumentou mais ou menos em 1/3 o tempo de aula dos alunos no ensino médio, nas escolas públicas. O que as escolas faziam era a critério de cada escola. Tá? Então, o que a gente está avaliando aqui? Eu não estou avaliando uma determinada atividade. Eu estou avaliando, assim, o que aconteceu em média com os alunos quando eles ficam mais tempo na escola, tá? Independente da atividade que está sendo feita. Tá? O que os resultados mostraram? Os alunos melhoram o desempenho deles em matemática e português. Outros resultados deles, o impacto positivo em português não depende da característica dos alunos e dos grupos que você está comparando. Mas o resultado de matemática, ele depende dessas características. E os impactos são maiores nas áreas rurais e maiores também nas escolas municipais, em comparação com as privadas, em matemática. Todos os alunos se beneficiam, mas os melhores alunos têm resultados melhores que os demais. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito nisso. Por exemplo, uma coisa é de se esperar. Se você repete no contraturno a mesma didática que você faz no turno normal, o que você vai esperar? Quem tem dificuldade, talvez não vai continuar com dificuldade. Então, esses são resultados que vocês têm que estar muito ligados. Porque você pode fazer um projeto que tem impacto, mas vai aumentar a desigualdade dentro da escola, tá? Ou na rede. Uma outra avaliação, essa avaliação desse LEV de 2010, que aí ele pega dados entre países, tá? E entre matérias. E ele vai ver, assim, como é que os resultados do PISA estão relacionados à carga horária desses alunos nas escolas. Então, o que ele vê? O aumento da carga horária tem impacto positivo. Mais tempo, realmente, melhora o desempenho, de uma forma geral. Mas ele vê que o impacto é maior para as meninas e alunos de níveis socioeconômicos mais baixos e imigrantes. Então, no caso dessa comparação internacional, o benefício é maior para os grupos mais vulneráveis. Mas o benefício também é maior em países desenvolvidos do que países de desenvolvimento. E uma coisa que eu acho que é super importante, que ele traz uma discussão, o impacto é maior para aumentos de 1 a 2 horas. Quando você começa a aumentar muito a carga horária, esse efeito de mais 1 hora não é tão grande, o que é normal. Os alunos começam a ficar cansados. Tem essa avaliação do Aquino Kassuf. Ele analisa os efeitos da ampliação da jornada do programa Escola em Tempo Integral da Rede Pública de São Paulo. O que essa avaliação mostrou? Ele não tem impacto na nota de matemática. Você tem um pequeno impacto em português.
Não há impacto na participação em atividades como informática, idiomas, atividades artísticas e esportivas. Agora, uma coisa que eu não sei se vocês pensaram. Essa avaliação foi feita com 1 ano de implementação do programa. Então, uma coisa que traz é o seguinte: será que em 1 ano é suficiente para você já ter um aumento de nota do aluno? Até porque a gente sabe que programas de educação integral, eles às vezes desorganizam muito a escola. Às vezes você implanta um programa, ele é excelente, mas ele só vai vir a mostrar seus resultados daqui a 3 anos. E, às vezes, o timing político é diferente desses timings que a gente chama de maturação do projeto. Agora eu vou falar com vocês sobre essa avaliação do programa Escola Integrada de Belo Horizonte. Essa foi uma avaliação feita pela Fundação, tá? Eu acho que ela é, em grande parte, uma avaliação modelo. Por quê? Porque ela é uma avaliação feita em 2 etapas. A primeira etapa foi feita uma avaliação 1 ano após, de um ano de programa, basicamente sobre prática dos alunos e efeitos não cognitivos. E só, no caso, 4 anos depois, ela foi olhar para desempenho e notas. Tá? Então, ela conseguiu pegar as 2 áreas, efeitos de curto e seria médio prazo. Ele é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte que atende no contraturno alunos do ensino fundamental em várias escolas da rede. Foram 42 escolas integradas que entraram para o programa em 2007, tá? E elas foram selecionadas, foi oferecido para escolas com maior vulnerabilidade e também disponibilidade de espaços públicos no entorno. Mas a adesão da escola era voluntária. Então, o programa é duplamente voluntário, tá? Da escola e do aluno. Então, bem, como é que eu vou avaliar esse programa? Eu vou falar um pouquinho mais da metodologia de avaliação para vocês. Essas escolas, como a gente pode ver, existe uma focalização em vulnerabilidade. Então, o que acontece se eu comparar as escolas que têm o programa com escolas que não têm o programa? Provavelmente o que eu vou ver? Que as escolas que entram no programa têm um desempenho provavelmente pior do que as outras, porque são escolas com maior vulnerabilidade. Então, qual é, na verdade, o que a avaliação ela tenta? Eu tenho que achar um grupo de comparação adequado para o grupo de escolas que faz parte do programa. O grupo de comparação adequado não é o resto da rede, porque o resto da rede é potencialmente melhor que essas escolas. Então, a gente criou 2 grupos de comparação. O grupo de tratamento é os alunos que participam das escolas que participam. O meu grupo de comparação 1 é os alunos que não participam dentro das escolas que participam. E meu grupo de comparação 2 são alunos de escolas que não participam. E mesmo com esses 2 grupos de comparação, a gente faz técnicas estatísticas para tirar toda a diferença da característica das escolas e da característica dos alunos. A ideia é eu tentar fazer um par. Eu vou fazer um par de um aluno que está numa escola e está no programa com outro aluno que não recebe aquele programa o mais parecido possível. Para eu poder comparar esses alunos e ter uma comparação, vamos dizer, válida. Senão a gente vai comparar um aluno numa área super vulnerável, que tem um programa, com um aluno numa área ótima, numa escola super bem equipada, onde os alunos têm um alto nível de desempenho. Então, a nossa preocupação é fazer uma comparação justa. Isso é muito importante quando vocês veem resultados. Porque, às vezes, as pessoas pegam e fazem comparações muito injustas que normalmente vão contra o seu programa. Porque a gente sabe que o programa ele é normalmente oferecido primeiro para as escolas com menor IDEB e para as pessoas com alto índice de vulnerabilidade. O que a gente vai ver de resultado? Os maiores resultados, os impactos, são os alunos participantes nas escolas participantes, mas esses alunos que não participam nas escolas que participam, eles se beneficiam um pouco. Porque mesmo não participando diretamente do programa, eles se beneficiam porque a escola muda a organização delas e porque eles aprendem uns com os outros. Então, é o que eu acho assim, o mais importante, quando vocês começarem a pensar ou no monitoramento ou numa avaliação de educação integral, é vocês terem clareza de qual é a atividade que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo essa atividade. É para os meus melhores alunos? É para os meus piores alunos? Os mais vulneráveis? Quem é o meu foco? E aí vocês vão entender
para onde vai os resultados de vocês. Mas eu sempre que eu falo, a gente faz avaliação, a melhor pessoa para entender a avaliação é o gestor. Tá? Eu entendo a técnica de avaliar, mas entender o resultado, internalizar o resultado, tem que ser um papel do gestor da secretaria.